Boa noite a todos, irmãos, irmãs, amigos. Obrigado por estar participando conosco nessa transmissão online. Hoje que é dia 4 de março de 2021. Quero saudar os irmãos aqui de Arapoti que estão nos acompanhando. Também os irmãos de Boas Novas que certamente nos acompanharão. Também os meus familiares que vão nos acompanhar. E vários outros irmãos que vão prestigiar este momento deste culto cristão. Hoje nós estamos realizando o nosso 9º culto, desde que chegamos aqui em Arapoti. Estamos aqui um pouco mais de um mês. E graças a Deus, tudo tem transcorrido em perfeita ordem. Tanto é fato que muito daquilo que temos planejado quanto aos planos evangelísticos estão acontecendo, já estamos fazendo contato. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com um pedreiro que está mexendo aqui com a nossa casa. O nome dele é Josi, ele é adventista e tivemos uma oportunidade esta manhã. Estou orando por ele, também para o seu sobrinho Anthony, que está ajudando aqui. E estamos aí desejosos para tão brevemente começar a contatar com os nossos vizinhos. Havíamos comentado que havia um ponto que estávamos considerando alugar, mas infelizmente não foi a vontade de Deus. Mas ainda estamos à procura de um espaço para que a igreja possa começar os seus trabalhos. Muito bem, vamos dar início ao nosso culto desta noite, lendo um trecho da Palavra de Deus contida no livro e na carta de Paulo aos Colossenses. Então quero pedir a gentileza a você, minha irmã, você, meu irmão, que abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, e o versículo que quero ler é o versículo de número 14. Colossenses, capítulo 2, e o versículo é o 14. Diz assim, a palavra de Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Estarei dando início no culto desta noite a uma série de mensagens que estarei falando a respeito da salvação. E hoje eu quero apresentar a vocês que a lei de Moisés ela seria insuficiente para nos redimir dos nossos pecados. Então, qual foi o propósito da lei de Moisés e por que a lei de Moisés ela não é suficiente para nos redimir de nossos pecados? Muito bem, nós vamos orar nesse momento pedindo a Deus que nos abençoe. Inclusive, o irmão Eduardo Rosa entrou em contato comigo alguns dias atrás e ele pediu para que eu divulgasse, ele pediu para que eu participasse no dia 21, clamor para o fim da Covid. Então eu vou fazer as minhas palavras a dele. Então quero já conclamá-los, convidá-los no dia 21 agora de março. Vamos no dia 21, no decorrer do seu dia, você clamar a Deus para que Deus traga a solução, desembarace esse percurso da vacina, que a vacina chegue às pessoas das localidades mais dificultosas e que as pessoas possam ser imunizadas com a vacina que temos, que Deus desembarace esse problema na política para que as pessoas comecem a receber esse imunizante. Então, no dia 21 de março agora, ele me pediu, então quero desafiá-los a participar em algum momento. Clame a Deus para que Deus traga o fim dessa Covid que já tem trazido a morte, ceifado a vida de centenas de pessoas, inclusive amigos meus, irmãos em Cristo, e também as coisas possam voltar a um novo normal, tá bom? Então, dia 21, esteja se lembrando, a gente vai estar mencionando esse pedido do irmão Eduardo Rosa, da Igreja Batista Salem. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que receba o culto que vamos prestar a Ele, tá bom? Senhor e Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, embora chuvoso, aqui em Arapoti.
estamos aí em lockdown, sabemos que essa situação constrange a muitas pessoas, mas ao mesmo tempo acaba dando a alguns hospitais alguma folga para desafogar o fluxo de pessoas que estão sendo aí internadas, acometidas desse vírus, também de outros sintomas gripais e de outros problemas de saúde. Pedimos ao Pai que esteja tranquilizando o coração daqueles que se encontram aflitos nesse momento, aflitos com medo por causa da própria Covid. Alguns estão tratando em casa, alguns estão tratando no hospital. Pedimos que o Senhor possa estar visitando essas pessoas, os ajudando, dando sabedoria aos médicos, que o Senhor possa estar tendo misericórdia e poupando essas pessoas, ó Pai, do sofrimento e tantos outros da morte. Também que o Senhor possa tirar essa aflição de espírito daqueles que por causa deste lockdown estão sendo prejudicados financeiramente. Que o Senhor traga paz e tranquilidade em seus corações, que o Senhor traga a resposta e possa nos ajudar, ó Deus, resolvendo essa mazela que todos nós estamos inseridos. Então pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Também pedimos, ó Pai, para que o Senhor abençoe a pregação, o estudo da sua palavra, que a tua palavra possa nos falar ao coração. Oramos e bendizemos o nome de Jesus, o nosso Deus e Salvador. Amém. Nós vamos cantar um hino, um hino que contém uma letra que fala sobre a salvação, é um hino bem conhecido de nós, é o número 71 do Hinos de Louvor, Rude Cruz. Também é um hino que está no Cantor Cristão e também é um hino que está no Inário Voz de Melodia. Rude Cruz, nós vamos cantar as 3 estrofes. Por enquanto não estou conseguindo projetar o hino, mas talvez você tenha um inário na sua casa, talvez você conheça a letra, ou talvez simplesmente você possa nos acompanhar ouvindo este hino. Juliana vai me auxiliar. Vamos cantar. Rude Cruz. Rude cruz celestial, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus
Deus te abençoe. Muito bem, o propósito da lei de Moisés nunca foi redimir o homem do seu pecado. Eu estou iniciando hoje uma série de estudos sobre salvação. Quando eu falo em salvação, estou me referindo à redenção do homem. Ou seja, quando Deus nos declara que fomos justificados de nossos pecados, isto é, perdoados, além de sermos calcados na posição de filhos e receptor da vida eterna. Então, nesse primeiro estudo, eu quero demonstrar que o propósito da lei de Moisés, nunca foi redimir, salvar o homem do seu pecado. Inclusive, seria impossível que a lei de Moisés redimisse o homem. Desse modo, guardar a lei de Moisés, observar os preceitos da lei, de forma alguma pode te salvar, pode redimi-lo de qualquer que seja o pecado que você tenha praticado. Veja o que o apóstolo Paulo falou a esse respeito. Romanos capítulo 3, versículo 19. Então, se você tem sua Bíblia aberta e você deseja participar conosco, conferindo os textos, você pode ir junto comigo. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo ele abordou este assunto aqui no capítulo 3 aos Romanos. O versículo que vou ler é o versículo 19, versículo 20. Então, o propósito da lei de Moisés nunca foi redimir o homem do seu pecado. Mas, pastor Mário, qual foi o propósito da lei de Moisés? Bem, o propósito da lei de Moisés foi instruir os homens acerca da vontade de Deus e nunca salvá-los. Mas veja o que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos 3, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Então a lei, ela vem para mostrar que eu sou um pecador miserável, que eu sou culpado. A lei, ela não vem para me redimir. A lei, ela vem para me desmascarar. A lei, ela foi mandada por Deus para mostrar que eu sou incapaz. Isso é uma prova cabal, todos nós somos, inclusive os senhores. Somos incapazes de obedecer a Deus, a lei de Deus. Então a lei, ela vem para nos instruir, mas ao mesmo tempo para mostrar, como diz Paulo, que todos nós somos culpáveis perante Deus. Diz ainda Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, nenhuma pessoa pode ser declarado justo, esse é o sentido da palavra justificado. Ninguém poderá ser declarado justo perante Deus por praticar obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei de Moisés, segundo o apóstolo Paulo, ela não tem o poder de me salvar, o poder de me redimir, perdoar os meus pecados, não. A lei, ela tem poder para me condenar. A lei, ela tem poder para me matar. A lei, ela tem poder para mostrar a malignidade de todo coração e de todos os homens. Muitas pessoas acreditam que a lei de Moisés, de alguma forma, pode salvar o homem. Pode ou garantir a salvação de uma pessoa. Nós encontramos no meio evangélico pessoas sinceras, pessoas devotas à sua denominação. Podemos perceber que essas pessoas são interessadas, sim,
sim, é verdade, em estudar a Bíblia Sagrada. Muitas dessas pessoas, inclusive, elas são exemplos na sua comunidade. Muitas dessas pessoas buscam agradar a Deus, eu não tenho dúvidas e nenhum problema de afirmar isso, nessa tentativa de obedecer, nessa tentativa de observar a lei de Moisés, ou alguns preceitos da lei de Moisés, contida principalmente no Antigo Testamento, para alcançar uma salvação. Mas o apóstolo Paulo disse que é impossível, né? O apóstolo Paulo falou que é impossível, visto que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, quando Deus, o Senhor, se revelou a Moisés, né, nós sabemos lá na antiga aliança, lá no Monte Sinai, e passou a Moisés as orientações da forma que os hebreus deveriam se portar, se comportar diante de Deus, visando sim uma organização de uma nação constituída por um povo que deveria observar preceitos, mandamentos, leis, estatutos, dias, festas e várias outras ordenanças para que eles pudessem estar debaixo da aliança de Moisés, por terem sido eles, né, os judeus, os israelitas, eles foram escolhidos por Deus como um povo escolhido, uma nação. Deus escolheu Israel para ser uma nação de sacerdotes. Mas em nenhum momento, nem para os judeus, nem para os israelitas, Deus teve a intenção de que a lei fosse entregue numa forma de redenção, de redimi-los não, mas de instruí-los, de orientá-los quanto àquilo que eles deveriam fazer. Mas ao mesmo tempo a lei, ela surge, ela nasce num cenário para mostrar que somos pecadores, que nós estamos debaixo do pecado e debaixo da morte, né? Porque o salário do pecado, que diz a Bíblia, é a morte. E esse salário do pecado é a morte. Que pecado é esse? Bem, se nós formos para a 1 de João, o que é pecado? Bem, pecado pode ter diversas definições, mas uma definição bíblica, teológica de pecado é transgredir a lei de Deus. Então, por que o salário do pecado é a morte? Porque nós transgredimos a lei de Deus. Então, desse modo, a lei, ela não pode nos salvar. Mas veja com clareza o que Deus falou para Moisés e tire suas próprias conclusões. Abra sua Bíblia, a Juliana vai me ajudar, no livro do Êxodo, capítulo 19. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Aqui, Deus está falando algumas coisas a Moisés a respeito da lei, né? É bem interessante. Êxodo, capítulo 19, né? Aqui Moisés está no Monte Sinai, recebendo aí as tábuas da lei, algumas orientações. Versículo 3 a 5, se você tem aí a sua Bíblia, confira comigo. O texto é Êxodo 19, 3 a 5. Ouça. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que interessante. De acordo com esse texto, podemos notar algumas questões relevantes. Em primeiro lugar, todas essas orientações foram dadas a quem? Essa é uma pergunta que a interpretação bíblica nos permite fazê-la e respondê-la, né? Nós percebemos que todas essas orientações, elas foram dadas à casa de Jacó e mais precisamente aos filhos de quem? Aos filhos de Israel. Todas essas orientações, segundo o texto, elas deveriam ser acatadas diligentemente.
né? Aqui nós temos aqui o começo da lei, né? Havia muitas outras coisas que Deus falaria no transcurso, mas aqui a princípio Deus dá a Israel os 10 mandamentos. Mas no decorrer, Deus vai revelando novas orientações contidas dentro desse apanhado da lei. Agora, por que é que eles deveriam? O texto responde. Por que é que eles deveriam atender diligentemente às ordenanças? Resposta: porque eles foram escolhidos como uma nação peculiar. Uma nação de propriedade exclusiva de Deus. Mas em nenhum momento você pode ler e reler o livro de Êxodo, que começa, temos aí o primeiro momento da lei. Você pode ler o livro de Êxodo inteiro, inclusive, você não vai encontrar uma referência, uma ocorrência que essa lei foi dada para salvar um judeu do seu pecado, para conduzi-lo à vida eterna. Você não encontra essas ocorrências. E por que você não encontra essas ocorrências? Porque não existe. Porque o objetivo da lei tinha um objetivo, um propósito: instruir os filhos de Israel a obedecer a Deus quanto uma nação de sacerdotes, mas não quanto a salvação. Né? Então veja só, quando você volta para o apóstolo Paulo, que teceu comentários, inclusive ele falou aos Gálatas, né, sobre a lei de Moisés, ele falou aos Colossenses sobre a lei de Moisés, ele falou na carta aos Romanos, né, que nós estamos considerando aqui, lendo Romanos 3, você percebe que o apóstolo Paulo, ele era um judeu de puro sangue. Né? Ele sendo judeu, ele poderia trazer a lei de Moisés puxando para sua raça, né? Poxa, eu sou a nação escolhida, então vamos obedecer a lei de Moisés. Mas ele não fez isso. E ele foi, né? Podemos dizer, ele como um fariseu, ele foi um exímio cumpridor da lei de Moisés, né? Uma pessoa que estudou com afinco, né? O Pentateuco, né? A Antiga Aliança. Uma pessoa que buscava praticar e obedecer às orientações. Mas ele mesmo, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, por favor, o próprio apóstolo Paulo, ele reconheceu que a lei de Moisés não tinha esse poder para salvar o homem do pecado. Pelo contrário. Paulo vai afirmar categoricamente que a lei de Moisés não tem poder, mas ela tem poder para condená-lo. Existe uma diferença aqui. Salvar o homem de condenar o homem. A lei, ela condena. Qualquer homem. Qualquer homem, ele é culpado perante Deus. Inclusive, se você ler o livro de Tiago, ele vai dizer que se você tropeça em um ponto da lei, uma vírgula da lei, você já se tornou culpada de transgredir toda ela. Então não tem como haver um ser humano que não seja culpado perante Deus. Então nós temos uma dívida, nós seres humanos, todos os seres humanos, eles contraíram de Deus uma dívida. Eles têm uma dívida contra Deus. Né? E não tem como pagar essa dívida cumprindo a lei. Por que não? Porque a lei, primeiro, não tem esse objetivo. E segundo, nós somos imperfeitos. Nós, mesmo o crente mais sincero, o crente mais piedoso, mais perseverante, ele vai falhar nessa busca de obedecer a lei de Deus. Então o objetivo é demonstrar que no coração do homem existem falhas. Esse é o objetivo da lei. Mostrar que você é um pecador, que você é débil. Né? Desculpe o vocabulário, mas é verdade. Né? Que você é ignorante, né? Que você não consegue. O apóstolo Paulo vai dizer na própria carta aos Romanos que ele até deseja fazer o bem, mas ele encontra em seus próprios membros fraquezas. Ele se esbarra em si mesmo. Não é que ele se esbarra nos outros, não. Ele se esbarra em si mesmo. Ele não consegue. Até ele vai dizer, miserável homem que sou. Porque ele não consegue, embora ele queira. Então eu não duvido da sinceridade de vocês. Então, se você observar, né, e ler com atenção, Paulo ele corrige essas pessoas
né, que embora sinceras, elas estavam erradas na sua compreensão a respeito da lei de Moisés. Leia novamente Romanos capítulo 3. Desculpe a interferência, alguém deve ter ligado em um momento inapropriado. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Novamente vamos ler versículo 19 e 20, né? E tire suas próprias conclusões, né? Romanos 3, 19 e 20. Diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda boca esteja fechada e todo mundo seja considerado condenado diante de Deus. Por isso que nenhum homem será justificado diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo já havia assimilado isso, Paulo havia compreendido isso, que a única forma de uma pessoa ser redimida, a única forma de uma pessoa ser salva, a única forma de uma pessoa ser justificada de seus pecados não é pela lei. Então, isso nos leva a uma outra indagação. Como que uma pessoa, então, ela é redimida? Como que uma pessoa ela é salva? Como que uma pessoa ela é perdoada? O apóstolo Paulo falou em Romanos 3:24, no próprio capítulo. Ele vai dizer, não é pela lei. A lei não tem poder para fazer isso, mas ele também vai dizer para nós como uma pessoa, então, ela é justificada. Romanos 3:24. Olha que interessante. Como que uma pessoa é justificada? A palavra justificado é um termo jurídico, né? Que quer dizer declarado justo, não inocente. Declarado justo. Ou ele foi inocentado. Ele foi perdoado. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então esse texto está nos dizendo, esse texto está nos afirmando que a redenção de uma pessoa, o perdão de seus pecados, sabe aquela cédula que eu comentei agora há pouco, que Colossenses capítulo 2, versículo 15, falou que foi cravada na cruz, ou seja, a minha dívida, ela morreu quando Cristo morreu. Quando Jesus foi pregado na cruz e ele morreu, a minha dívida morreu com ele. Então esse texto está falando para nós que uma pessoa ela só pode ser redimida em Cristo Jesus. Não é pela lei. É pela fé em Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício que ele fez na cruz por nós. Um outro texto que declara a mesma verdade é Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Você percebe, né, na leitura que você for fazer, caso você queira ler Romanos 3, 4 e 5, Romanos 6 e 7, é bem interessante. Você vai ver que Paulo ele insiste nessa tese, né, que a salvação da nossa alma, a salvação para a eternidade, esse remover da culpa do pecado é só em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo, ele insiste nessa tese. Romanos 5, versículo 1, veja. Sendo, pois, o quê? Justificados. Pelas obras da lei? Não. O que diz o texto? Justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor, Jesus Cristo. Então ele está dizendo que a salvação ela só pode ser obtida por intermédio da fé em Jesus Cristo e em nenhuma parte pela observância da lei de Moisés. Agora, eu não estou dizendo, a Bíblia também não está dizendo que a lei de Moisés não serve para nada, nada disso. Eu apenas estou reforçando que não foi esse o objetivo da lei. Algumas pessoas entendem assim, mas estão lendo a Bíblia de maneira equivocada. Não é esse o que diz a palavra de Deus. Nós estamos observando aqui, nós estamos vendo aqui, né? Inclusive, se você for notar, qual foi o propósito da lei?
em contraste, qual foi o propósito do nascimento de Jesus? Está entendendo? Qual o propósito da lei? Apontar o pecado. Qual foi o propósito do nascimento de Jesus? O que diz Mateus 1? Quando o anjo foi falar para Maria e José, dar o nome do menino. Falou, ele vai chamar Jesus. Por que ele vai chamar Jesus? Você lembra? Porque ele, o que diz a Bíblia? Isso mesmo, acho que você sabe o que eu estou falando. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados dele. Então esse foi o propósito do nascimento de Jesus. Mas esse não é o propósito da lei. Esse foi o propósito, por exemplo, da sua morte. Né? Esse foi o propósito da sua ressurreição. Concedermos a vida eterna. A lei não tem esse poder. Né? A lei de Moisés não tem essa prerrogativa. Agora, a ressurreição de Jesus, sim. A ressurreição tem o poder de me conceder a vida eterna. Né? Assim como a morte dele tem o poder de me conferir perdão de pecados. Mas a lei jamais teve esse objetivo. Então, você percebe que Paulo foi muito enfático quando ele escreveu sobre a redenção. Esses textos aqui são muito claros. Inclusive, ele vai dizer para a gente que a lei, né? A lei, ela é santa. Verdade. A lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Até Paulo vai dizer em Romanos 7, mas como algo bom se tornou em morte? Aí ele vai dizer, para apontar para Jesus Cristo. Quer ver só? Confira comigo. Romanos 7, a Juliana vai ler para a gente. Romanos capítulo 7, versículo 12. Isso, Romanos 7, versículo 12. É o 12 mesmo, começamos a ler no 12. Ela vai ler para a gente, a Juliana. Do 12 ao 16. E assim, a lei é santa, e os mandamentos santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha que interessante. Paulo ele declarou que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas a lei, ela mostrou, né, o texto fala, que ele, Paulo, e assim como todos nós seres humanos, nós somos imperfeitos. Nós somos débeis, nós somos fracos, nós somos mesmo, né? E ele vai dizer que a lei, né, por causa disso, ela mostrou que o pecado, ele é extremamente maligno. Mostrou que nós somos escravos do pecado, né? Como assim, pastor, eu sou escravo do pecado? O apóstolo Paulo falou que ele sabe que a lei é boa, ele sabe que a lei é santa, mas por causa da fraqueza dele, das decisões, da vida dele, ele não consegue fazê-la, né? Ele não consegue. E embora tudo isso tenha demonstrado e apontado para Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo falou no versículo 25, né, do capítulo 7. Né? A lei, ela demonstra, ela prova que eu sou pecador. Você quer provar que alguém é um pecador miserável? Só descrever a lei de Moisés. A lei vai descrever a sua fragilidade, a sua ignorância, né? Vai mostrar que nós somos culpados, né? O salário do pecado, Romanos 6, 23, né? O salário, mas que pecado é esse? Transgredir a lei, né? Eu mereço a morte. E o apóstolo Paulo entendia isso, né? Mas no versículo 25, olha o que ele falou. Dou graças a Deus por quem? Eu dou graças a Deus pela lei de Moisés? Não, ele não falou isso. Eu dou graças a Deus por Jesus, o nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está demonstrando que a única pessoa que poderia livrá-lo, embora ele entendesse que ele era pecador e a lei era boa,
a única pessoa que poderia libertá-lo seria Jesus Cristo, né? Seria Jesus Cristo. Muito bem. Então, a observância da lei de Moisés, entregue aos judeus na ocasião lá do Êxodo, ela tinha um objetivo, né? Instruir uma nação, né? Lembre-se que nós estamos aí no início da formação de uma nação, orientá-los quanto à maneira que eles deveriam viver, como eles deveriam se portar, embora todos nós saibamos que essa nação fracassou de todos os modos possíveis, mostrando que eles de fato, embora um povo escolhido, eles vieram fracassar miseravelmente, eles não conseguiram cumprir a lei de Moisés, ninguém conseguiu, nenhum deles, só Jesus conseguiu cumprir, né? Jesus cumpriu a lei 100%, por isso que ele é o sacrifício perfeito, né? Jesus cumpriu, e não somente ele cumpriu, como cravou na cruz a nossa dívida, por não ter cumprido, né? Então, aquilo que você não cumpriu, Jesus cumpriu e ainda removeu a sua culpa. Porque ele cravou a cédula que constava como dívida, ele cravou na cruz. Então, quando ele morreu, morreu a sua dívida. Assim, quando você, pela fé, o recebe, essa dívida, ela é quitada e você passa a apropriar-se do perdão divino. Então, a lei não pode salvar. A lei apenas revela que nós somos infratores. A lei não tem poder para perdoar. Apenas o sangue de Cristo tem poder para fazer isso. Por isso que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Muito bem, eu quero concluir dizendo o seguinte. Se a salvação do homem dependesse da observância dos preceitos da lei, ou como alguns escolhem, eles pinçam alguns mandamentos, se dependesse disso, ou talvez escolhêssemos alguns mandamentos à la carte, irmãos, todos nós iríamos fracassar miseravelmente, né? Nós não iríamos conseguir cumprir a lei, e mais, se a lei pudesse salvar, porque Deus teria enviado Jesus Cristo, né? Porque ele teria então cumprido toda a lei, porque ele teria morrido na cruz, né? Porque ele teria cravado a nossa dívida, se eu não tenho dívida, né? Ou se eu consigo pagar, né? Eu não consigo pagar a minha dívida, porque a minha carne, como disse o apóstolo Paulo, é enferma, né? Então é impossível. Romanos capítulo 8, quero encerrar lendo esse texto. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo falando no versículo 3, ele vai afirmar novamente essa mesma verdade, dizendo o seguinte. Romanos 8, versículo 3. Vou encerrar lendo esse texto, tá bom? Diz assim, Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse texto está dizendo para nós que Deus viu, que Deus olhou, que Deus ele sabia que mesmo ele trazendo a lei, que descrevia aquilo que a princípio a nação de Israel deveria observar, por ter sido eles escolhidos como uma nação de sacerdotes, e eles fracassaram. Deus, sabendo disso, o que Deus fez? O que diz Romanos 8,3? Deus envia Jesus Cristo. Estão entendendo? Então Jesus, ele é a resposta para o fracasso individual que todos nós temos, mesmo eu não sendo judeu, que tento praticar o que Deus quer, porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, eu tento fazer, mas eu não consigo. E não é que falta sinceridade em mim, falta-me poder, porque a minha carne é fraca. Então Deus, ele envia Jesus Cristo para ser o Redentor. Então, como eu havia me proposto no início da pregação, é demonstrar que o propósito da lei de Moisés
nunca foi redimir o homem, e sim orientá-lo em um contexto, né, no caso os judeus, mas também revelar, né, o poder do pecado em nós, revelar que somos infratores, revelar que nós merecemos a morte. Então esse foi o objetivo da lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus, inclusive, ele quando morreu na cruz, ele levou sobre si a culpa de todos os transgressores. Isto é, vocês... Mais uma vez, alguém está tentando de alguma forma falar comigo. Muito bem, espero que não seja nada de urgente. Vamos estar encerrando então esse momento juntos, né? Esse culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. É uma série, eu vou abordar em outros momentos, alguns outros aspectos da salvação, mas com esse objetivo. Irmãos, a redenção de uma pessoa, perdão de pecados, somente através de Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite. Inclusive, se você tem um pedido de oração, coloca nos comentários. Eu e Juliana vamos orar daqui a pouco por esses pedidos. Obrigado pela sua paciência. Desculpa aí o transtorno dessas duas ligações inoportunas nesse momento, tá bom? Tenham todos uma boa noite.